Fala galera, tudo bem com vocês? Prof. Rafa aqui na área para mais uma aula de História e hoje a gente vai fazer uma revisão de dois temas. O primeiro governo de Getúlio Vargas, a era Vargas de 1930 a 45, e o outro tema, o Brasil entre duas ditaduras, no momento aí entre 1945 e 64. Bora começar. Para começar, a gente viu que a política do café com leite ela ficou abalada na década de 20. Lembrando que a política do café com leite era aquele revezamento entre São Paulo e Minas Gerais no poder presidencial e que Getúlio Vargas com João Pessoa acaba fazendo uma aliança para concorrer às eleições e acabar desestruturando essa hegemonia de poder. Vimos também que esse momento é um momento de crise econômica, a década de 20 é complicada para o mundo de uma forma geral, para o mundo capitalista, e essa aliança liberal ela queria incentivar um conjunto de produção agrícola nacional, estabelecer leis de proteção aos trabalhadores, incentivar a industrialização no Brasil, fazer uma reforma política, diminuir essa hegemonia do café com leite. Só que Júlio Prestes vence as eleições, o candidato de São Paulo, mas por uma série de agitações políticas, Getúlio Vargas comandou uma revolta Rio Grande do Sul mais Minas Gerais e não deixaram Júlio Prestes assumir. Fizeram com que Washington Luiz renunciasse, que era o presidente da época, e aí eles deram um golpe de Estado em 1930, chamado de Revolução de 1930, quando Getúlio, então, mesmo tendo perdido as eleições, acaba assumindo o poder pelas mãos dos militares que o apoiavam. Vimos também que começa o que a gente chama de governo provisório em 1930. E nesse governo provisório, a primeira parte do governo dele, ele vai nomear interventores nos estados, como se fossem governadores, e esses interventores eram pessoas da sua confiança e eram pessoas ligadas ao exército. São Paulo começa a resistir, porque o candidato deles que ganhou a eleição, que pelo combinado, digamos assim, era para assumir e não assumiu, e aí São Paulo fica colocado à margem, não é mais o protagonista dessa história. E eles queriam a elaboração de uma nova Constituição, já que então Getúlio tinha assumido o poder contra a Constituição da época. E vimos que em 32 essa rebeldia paulista aumenta, porque Getúlio não tinha feito essa Constituição, e eles fazem a Revolução de 32, que era a reação de São Paulo contra o governo federal, contra as atitudes de Vargas. Após 3 meses de guerra, então, a Força Pública Paulista assinou rendição e o movimento foi suprimido. Mas, um ano depois, Getúlio convoca a Assembleia Nacional Constituinte justamente para escrever uma Constituição. E algo marcante desse momento é o que a gente chama de tenentismo, que eram militares, oficiais do exército, contra o regime oligárquico da República Velha, contra o regime da política do café com leite. São esses tenentes que vão apoiar Getúlio Vargas. Vimos que em 34, então, a Constituição é promulgada, então acaba o governo provisório, agora começa o governo constitucional, mas ainda com Vargas no poder. E aí a gente tem algo marcante desse momento, que é a participação, pela primeira vez, de uma mulher nos trabalhos da Assembleia, no processo de escrever essa Constituição. Nessa Constituição de 34 é colocado o voto secreto, o voto feminino, o ensino primário gratuito e obrigatório. Tem uma série de conquistas aí colocadas nessa Constituição, uma série de regras, uma série de proibições, e aí Getúlio foi eleito pela Assembleia para ser presidente até 38. Então ele já estava desde 30 no poder, 34 fez a Constituição, e na Assembleia eles votaram que Getúlio então seria presidente até 38. Já seriam aí 8 anos no poder sem via direta, sem via democrática. Nesse momento, nesse segundo período do governo, a gente tem que lembrar que acontece uma radicalização política muito forte no Brasil. De um lado, a AIB, de outro, a ANL. A AIB, a Ação Integralista Brasileira, de cunho fascista, e a Aliança Nacional Libertadora, de cunho socialista, mas não totalmente, porque tinham liberais também nesse grupo. O que acontece? Esses grupos se radicalizam muito, acontecem algumas situações de violência entre eles. Em 35 aconteceu uma tentativa de instaurar um governo revolucionário, a exemplo do que aconteceu lá na União Soviética, na Revolução Russa. Esse movimento foi reprimido. Só que esse movimento é aproveitado, o momento
para Getúlio se tocar de uma coisa. A A e B também queria o poder, a ANL também queria o poder. O que ele faz? Ele vai dar um jeito aí de Getúlio Vargas permanecer no poder, nem a IB, nem a ANL. E aí que ele dá um novo golpe, o chamado golpe do Estado Novo. Como é que ele faz isso? Pela Constituição era para ele ficar até 38, esse era o combinado da Assembleia. Só que em 37, os jornais publicaram a descoberta de um plano comunista, suposto plano comunista, porque hoje a gente sabe que isso foi uma fake news da época, né? Dá para dizer hoje que foi a maior fake news da era Vargas, que foi jogada nos jornais que os comunistas tomariam o poder, assim como tentaram fazer em 35, mas Getúlio estava ali para salvar. Salvar em que sentido? Ele tomaria o poder no país, ou seja, ele já estava no poder, mas agora ele dá um golpe nele mesmo, para que ele, então, permaneça governando por tempo indeterminado. Esse plano foi redigido pelo Olímpio Mourão, que era um homem que fazia parte da AIB, e esse plano, então, foi pretexto para o Getúlio se manter no poder. Vimos que, nesse momento, ele tem medidas populares, por exemplo, criação de leis para aproximar sindicatos do aparato do Estado, consolida as leis do trabalho, fornece, possibilita uma série de direitos trabalhistas, jornada de 8 horas, igualdade salarial entre homens e mulheres, salário mínimo, férias remuneradas, instituição da carteira de trabalho, enfim, temos esse momento aí marcado pela consolidação pela CLT. Também temos marcado nesse momento o DOPS e o DIP. O DOPS era a Delegacia de Ordem Política e Social, que era para conter, reprimir qualquer pessoa que fosse opositora do governo, e o DIP, que era o Departamento de Imprensa e Propaganda, que era para criar ou inflar essa imagem do grande líder, que na verdade agiu aí de forma autoritária. Centralizou propaganda, centralizou produções artísticas, organizou manifestações cívicas, festas patrióticas, exaltava o trabalho, o combate à vida ociosa. E ainda nesse tema a gente viu que esse momento de Getúlio Vargas no poder, através do plano do golpe, né, de 37, ele vai ficar até 45. Só que por que termina em 45? Ele desiste? Não, não é que ele desiste. É que o Brasil entra na Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados contra nazistas, fascistas e os japoneses, e aí fica difícil explicar a situação. Começa a desgastar o governo dele. Por quê? Porque o Brasil está tendo um governo autoritário e está lutando contra outros governos autoritários. E aí a situação fica complicada. Para piorar a situação, o Getúlio também, ao lado dos aliados, né, incluindo a União Soviética, ele legaliza o PCB, que estava proibido, né, o Partido Comunista do Brasil, e aí ele também anistia, ele perdoa e liberta comunistas que ele prendeu no passado. Porque, de novo, o Brasil estava lutando ao lado dos Estados Unidos, mas também do lado da União Soviética. Então ele precisava fazer um meio jogo aí nessas decisões, nessas relações políticas. Tudo isso vai desgastando o fato de um autoritário lutar contra outros autoritários, o fato dele legalizar o PCB, muita gente vai começar a pressionar ele a renunciar, alguns militares inclusive, e ele renuncia em 45. Então, do Getúlio, que começa o poder com um golpe em 30, dá um golpe em 37, agora renuncia em 45 por conta do desgaste aí do governo dele e tem uma ligação direta com a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. No próximo tema, a gente viu então que nasceram dois partidos aí nesse momento, momento aí pós ruptura, pós renúncia de Getúlio, que foi o Partido Social Democrático e a UDN. O Partido Social Democrático representava as velhas elites agrárias estaduais, né, a galera lá da política do café com leite, e a UDN antigetulista, que combatia a intervenção do Estado na economia e que vai ser uma pedrinha no sapato para Getúlio no segundo governo dele. A gente viu que no governo do Eurico Gaspar Dutra ele vai se alinhar aos Estados Unidos incondicionalmente, vai fechar o PCB, vai romper relações com a União Soviética. Por quê? Porque o mundo está em Guerra Fria e o Brasil dá um recado claro no governo do Dutra de que lado o Brasil estava. Vimos também então que em 46 eles trazem uma nova Constituição, porque aquela do Estado Novo, né, já não tem como vigorar mais, então marca o retorno da democracia à sociedade brasileira. Vimos também que em 51, já que a democracia voltou, Getúlio Vargas
participa das eleições e ganha e volta ao poder democraticamente. Então, aquele que deu um golpe em 30, deu um golpe em 37, renunciou em 45, em 50 ganhou as eleições, em 51 vai assumir. Só que esse segundo governo dele foi mais complicado. Ele não teve tanto apoio assim dos bastidores do poder. E aí a gente vai ter uma instabilidade, uma intensa polarização política, a UDN batendo forte com o liberal conservadorismo e o Getúlio representando o nacional estatismo. E aí a gente tem o Carlos Lacerda, que foi o líder da oposição, um agente da imprensa que fazia uma série de acusações políticas e pessoais contra Vargas. Algumas tinham sentido, outras eram infundadas, mas tudo isso vai fazendo com que o governo Vargas se desqualifique, se desmoralize, se desgaste, colocando a população contra o presidente. E temos um fato, né, marcante nesse momento, que em 1954, Gregório Fortunato, um dos chefes da segurança do Getúlio, articulou uma tentativa de assassinato do Carlos Lacerda. Essa tentativa foi frustrada, na verdade morreu um outro homem, um major do exército. O jornalista Carlos Lacerda acabou sobrevivendo. Acabei de ver aqui, eu falei major do exército, não, major da aeronáutica, Rubem Vaz. E aí Getúlio começa a sofrer uma pressão de volta para renunciar, como aconteceu em 45. Só que entre renunciar pela segunda vez, desgastado, desmoralizado e com a imprensa batendo de frente, e com a UDN também, ele vai se suicidar, e que foi o que aconteceu em 24 de agosto de 54. Getúlio Vargas se suicidou. E aí, uma comoção popular, as pessoas vão para as ruas, e o Café Filho, que era o seu vice, acaba assumindo, fica no poder aí durante 2 anos. Depois do Café Filho entra o governo do Juscelino Kubitschek, JK. Um momento de euforia nacional, crescimento econômico, desenvolvimento industrial, o slogan dele, 50 anos em 5. Ele começa o governo falando que ele ia construir uma nova capital, tirar do Rio de Janeiro. E aí, também temos um momento aí de várias conquistas brasileiras em vários esportes. O movimento Bossa Nova acaba surgindo, a música popular brasileira acaba sendo incrementada com esse novo ritmo. E tudo isso vai trazer uma visibilidade internacional, uma euforia nacional. Sobre a construção de Brasília, a gente viu que era a meta síntese, a meta principal do governo dele, que começa então a ser construída durante o seu mandato. A ideia de levar para o interior do Brasil já era uma ideia antiga. E por que fazer Brasília? Para integrar as diversas regiões do território brasileiro, já que quando a gente olha para o Brasil, no século XX e dali para trás, nós tínhamos vários vazios populacionais e a integração era mais complicada. Então eu jogo a capital lá para o centro para tentar fazer essa integração. Um outro ponto importante, quem vai projetar e quem vai arquitetar a cidade? Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. Lúcio Costa é o projeto da cidade, arquiteto, né, a parte estética seria o Niemeyer. Outro ponto importante que a gente viu é que a maioria dos trabalhadores que fizeram a construção de Brasília foram nordestinos, e que a gente tem um termo específico para essa galera que chegou a construir Brasília, que são os candangos, esses trabalhadores do Nordeste. Vimos também que esses trabalhadores vão morar aos arredores aí dessa cidade planejada, e onde eles vão morar acabou não tendo planejamento, e esses lugares a gente denomina como cidades satélites, onde passavam a viver os mais pobres, como os candangos que construíram Brasília ali do lado. Acaba o governo do JK, a euforia dá uma baixada, porque eles terminam de construir Brasília. Um ano depois, o Jânio Quadros aparece como presidente que ia varrer a corrupção de Brasília. Então, olha só, 1 ano de construção e aí já estava envolvido em casos de corrupção na construção. Aparece o candidato que prometia varrer a corrupção, o candidato Vassouria, Jânio Quadros. O candidato Vassourinha entra em 61, ganha as eleições e renuncia no mesmo ano. Por que ele fez isso? Ele falou, anos depois, que foi uma tentativa de articulação política para não aceitar a renúncia dele, para ele voltar nos braços do povo. Por que essa preocupação? Porque ele estava tomando uma série de medidas impopulares, coisas que se afastavam da questão política e econômica, da macroeconomia do país, e essas medidas aí acabaram desgastando o governo dele, medidas impopulares que acabaram fazendo com que ele pedisse para sair. E aí, para piorar a situação, ele também, no mesmo ano, condecora Che Guevara, o que vai ser visto por alguns setores como uma atitude comunista. Na verdade, ele
como ele viu que lá no Dutra foi alinhado incondicionalmente aos Estados Unidos, no governo Jânio ele queria andar no meio do muro, andar pelas próprias pernas, nem de um lado nem de outro, nem de um lado nem de outro. E aí ele vai tentar fazer esse meio caminho, vai ser visto com maus olhos. Então, nesse mesmo ano, por conta disso tudo, dessas medidas impopulares, da condecoração de Che Guevara, ele acaba renunciando e as pessoas aceitam a renúncia dele. Só que tem um problema. Quando ele sai, o vice tem que assumir. E quando o vice tem que assumir, acontece uma crise, porque não queriam deixar esse vice assumir, que era o João Goulart. Ele estava na China, ele era visto com desconfiança pelas elites conservadores e pelos militares, como uma ameaça comunista. E aí acontece a campanha da legalidade, que é uma resistência a isso que eu acabei de falar, que era, olha, vamos colocar a Constituição para valer. E o que é colocar a Constituição para valer? Deixar o vice assumir. Então você tinha de um lado a elite conservadora e militares, não querendo que João Goulart assumisse, e de outro lado você tinha pessoas ligadas ao João Goulart que queriam deixar que ele assumisse, porque era o combinado da Constituição. Solução? Nenhuma coisa nem outra. Ele assume, mas com poderes limitados, com um primeiro-ministro, com um parlamento agora. O Brasil entra num regime parlamentarista e não mais presidencialista. Agora teremos um chefe de governo e um chefe de Estado. Bom, ele começa a governar, só que em 63 volta ao presidencialismo. Ele faz um plebiscito, uma votação, e as pessoas então escolhem a voltar do jeito que era antes. E ele ele faz algumas reformas de base, que basicamente era olhar para a população mais desassistida do Brasil e promover uma série de medidas que olhassem para essas parcelas da população. Por exemplo, extensão do direito de voto, reforma agrária, reforma educacional, nacionalização de empresas farmacêuticas, as ligas camponesas, que era levar direitos aos trabalhadores rurais, não apenas aos trabalhadores urbanos, como foi feito com Getúlio, apoio aí, intensa atuação política de greves, trabalhadores de setores populares, organizações estudantis, e tudo isso vai fazendo com que a desconfiança daquela parcela que já era desconfiada aumente. Eles vão olhar as reformas de Jango que buscavam diminuir as desigualdades, eles olhavam isso como adoção do comunismo. E aí, para piorar a situação, o PIB dá uma caída, né? O produto interno bruto acaba entrando em declínio. O João Goulart, ele começa a atuar por meio de decretos, passando por cima, então, de algumas esferas da política. E aí fazem uma marcha contra ele, a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. E em 64, em abril, o Congresso Nacional declarou vaga a presidência, ou seja, falou que o presidente não estava mais no Brasil. Na verdade, ele tinha ido para o Rio Grande do Sul articular a sua resistência, igual a campanha da legalidade, mas tiraram ele do poder, deram um golpe de Estado, civis e militares, colocaram no poder um homem chamado Ranieri Mazzilli, que era o presidente da Câmara dos Deputados na época. E assim foi dado o golpe de 64. Então perceba, entra Jânio, renuncia no mesmo ano, entra Jango, tem a crise sucessória, ele governa, as suas medidas para diminuir as desigualdades são vistas como medidas comunistas, já que o mundo está passando por um momento de Guerra Fria, o seu governo desgastado, inflação alta, PIB caindo, pessoas marchando contra ele, e aí depõem, tiram ele do cargo, dão um golpe de Estado e assumem o poder. É isso por hoje. Espero que você tenha gostado e entendido. Muito obrigado pela atenção e diga tchau.